Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1º de julho e no resumido número 320, a IA quebrou a internet. Companheiros virtuais substituem relacionamentos reais. YouTube ganha botão de slop. Artistas exploram residências de inteligência artificial, habilidades humanas perdem valor, STF muda a regra das redes sociais e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Eu vou estar em São Paulo essa semana e na terça, dia 1º de julho, eu marquei um happy hour no Kraut Bar. Eu vou atualizar tudo pelo stories do Resumido, @resumido.podcast, mas não tem mistério, é só chegar e a ideia é fazer uma reunião de ouvintes do Resumido. Falando em ouvintes, muito obrigado aos novos assinantes do Resumido. Sem o apoio de vocês, esse podcast não tem como seguir. E se você ainda não fez a sua assinatura, gosta do Resumido e puder participar, eu peço que assine. Estamos ainda bem longe do mínimo necessário para manter as luzes acesas por aqui. Eu ainda preciso falar melhor das metas da campanha O Futuro do Resumido. Você pode ouvir o episódio especial só falando sobre a campanha. Por hora, basta dizer que precisamos chegar a um mínimo de assinantes até o final de setembro, ou vai ser impossível para mim continuar trabalhando para produzir o resumido que você tanto gosta. Então, se você ainda não fez, assine em www.resumido.cc/assinatura. São só R$15 por mês e vão ter várias entregas extras. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Um artigo da The Atlantic diz que a internet inteira vai ter que voltar para a fase beta. O argumento é que a inteligência artificial, principalmente depois do lançamento do ChatGPT, transformou a internet não exatamente de maneira positiva. Essas ferramentas têm sido adotadas por universidades, por empresas, por governos, mesmo cometendo vários erros e as pessoas sabendo desses erros factuais, erros fáceis de identificar e até alguns comportamentos imprevisíveis. E aí não se trata só de um problema técnico, é uma escolha deliberada da sociedade em seguir com um sistema que funciona quase sempre, e desconsiderando que é só quase sempre e que isso não deveria ser o suficiente para considerar esses sistemas algo confiável. Então a promessa é que essa automação de IA poderia consertar vários problemas na internet, vários defeitos, em questão de dados especificamente, inclusive, oferecendo buscas mais precisas, informações mais acessíveis, serviços mais inteligentes, está dando lugar a essa realidade que na verdade é bem marcada por um monte de informação equivocada, bots mal programados e vários produtos digitais bem instáveis. E essas falhas, que antes eram vistas como bugs, agora estão se mostrando como algo bem inerente a esses sistemas. A dependência crescente das ferramentas de inteligência artificial e de vários recursos que dependem dessa tecnologia, sem uma verificação humana, vai aprofundando o risco da gente ter uma internet permanentemente degradada. Apesar da gente ver avanços reais na ciência, na medicina, o uso de IA no dia a dia, dessa maneira indiscriminada, comercializado da forma que está sendo feito para o usuário final no dia a dia, torna esses erros ainda mais graves, porque à medida que a inteligência artificial vai se infiltrando em todas as esferas digitais, aumenta o risco de que esse monte de gambiarra que está funcionando aí deixe de ser percebido como um problema e passe a ser visto como uma coisa normal. Isso aí afeta não só a qualidade dos serviços online, mas também a capacidade crítica dos usuários. Falei no episódio passado, 319, sobre como o uso de inteligência artificial, de acordo com um estudo do MIT, ainda em fase de pré-print, ainda não foi validado por outros pares, já vem degradando a capacidade cognitiva dos usuários. Quando a gente delega várias funções para IA, a gente passa a prestar menos atenção e passa a reter menos conhecimento, menos conteúdo do que a gente mesmo joga para IA e depois cospe de volta nos nossos trabalhos, estudos, o que quer que seja.
E quando essa realidade instável das ferramentas de IA e os seus erros e todos esses defeitos encontram o mundo real e as pessoas no dia a dia, a gente chega em casos como esse relatado pela revista Rolling Stone, de uma pessoa que teve um surto psicótico depois de manter uma relação bem prolongada com o ChatGPT. Ele acabou sendo morto pela polícia. Isso porque esse homem de 35 anos, com histórico de doenças mentais, entrou em colapso depois de desenvolver uma relação muito intensa com o ChatGPT, uma personalidade que ele chamou de Juliette e que ele chegou a descrever como uma amante espiritual. Depois que essa pessoa, chamada Alex, se convenceu que a OpenAI tinha matado essa personagem que ele tinha criado, a Juliette, ele passou a escrever várias mensagens bem violentas contra a IA. Isso aí acabou culminando num episódio com policiais e ele, com uma faca, acabou sendo morto a tiros. A OpenAI já tinha emitido alertas de cuidado com esse usuário, para o usuário inclusive, por conta do tipo de interação que estava sendo mantida ali. E essa reportagem da Rolling Stone reconstrói os últimos dias do Alex a partir de conversas com o pai, com alguns especialistas, revisitando as transcrições das conversas do Alex com a tal Juliette virtual. E esses registros todos mostram como esse padrão de validação do chatbot, algo que eu já falei por aqui também, né? Essa IA subserviente, que quer sempre agradar o usuário, acabou reforçando vários delírios que ele tinha, inclusive essa promessa de vingança, até que os filtros de segurança entrarem em ação, mas aí já era tarde demais. O pai do Alex tinha chamado a polícia, ele queria internar o filho à força, ou contra a sua própria vontade, por conta desses surtos. Ele tinha parado de tomar os seus remédios para distúrbio mental, o pai percebendo a gravidade da situação. Ele chamou a polícia, pediu que só fosse usada armas não letais, mas de acordo com a polícia não deu tempo de chegar nesse tipo de uso, nesse tipo de abordagem, e ele acabou morto a tiros pela própria polícia chamada pelo pai dele. E agora o pai do Alex está tentando fazer um alerta público sobre esses riscos, né? E alguns estudiosos também alertam sobre essa dependência emocional que vem crescendo e para a ausência de uma regulamentação que seja eficaz, que proteja pessoas vulneráveis, menores de idade, pessoas com distúrbios mentais, do uso indevido dessas ferramentas e dessas respostas imprevisíveis desses modelos, como eu disse, que muitas vezes reforçam o delírio que a pessoa entrar. E apesar do caso desse Alex ser um caso extremo, ele tinha já distúrbios mentais, parou de tomar o remédio, tem vários agravantes aí, a rede CBS declarou que o Her, do filme Ela, esses acompanhamentos digitais já são uma realidade. Você que ouve o resumido já ouviu alguns relatos aqui de reportagens contando histórias de pessoas que desenvolveram uma relação afetiva com essas ferramentas de IA, com esses chatbots. E essa reportagem da CBS fala sobre a normalização desse tipo de relação. Isso me lembra muito o início da internet, né? Eu lembro muito de uma matéria lá no início dos anos 90 sobre um cara que ia passar uma semana inteira dentro de um apartamento, só interagindo com o mundo através da internet para comer, para fazer tudo que ele precisava. E isso foi um marco. Caramba, será que ele vai conseguir fazer tudo só com a internet? E depois virou realidade. Pouco tempo depois, a gente teve uma enxurrada de reportagens também sobre relacionamentos que foram construídos na internet, pessoas que se casaram depois de se conhecerem em aplicativos como ICQ e coisas assim. E hoje, de novo, também a maior parte das pessoas se conhece assim, através de aplicativos de relacionamento ou outros tipos de redes sociais e acabam se casando, instituindo relações fixas e duradouras a partir desses encontros digitais. Essa reportagem da CBS falando sobre a normalização da relação com esses namorados e namoradas de chatbot digitais, inclusive com subreddits dedicados só a isso, meu namorado, minha namorada é uma IA, me lembra esse período. Agora parece uma novidade, uma distorção, uma coisa diferente e talvez aí em poucos anos isso seja mais do que normal, seja comum e até a maior parte dos relacionamentos sejam digitais. Como disse o Mark Zuckerberg, o que eu discordo e espero que não aconteça. Eu acho que as pessoas ainda vão priorizar terem relações reais entre humanos, mas vai saber, né? Uma das coisas que me chamou a atenção nessa reportagem é o fato que essas conversas com IA já superam o envolvimento que as pessoas desenvolvem com o consumo de pornografia, lendo romances ou mesmo participando em redes sociais. A coisa suga a pessoa de uma forma que ela realmente fica engajada num nível que não dá nem para comparar com essa relação passiva com revistas ou consumindo conteúdo em rede social. Apesar de não ser uma relação passiva, tem um computador dando feedback,
é uma relação solitária. Isso não muda, né? Esse aspecto continua sendo uma pessoa sozinha interagindo com algum tipo de mídia, no caso, um chatbot, em busca de relação. Então a gente vê uma realidade em que as relações com inteligência artificial já vão se tornando uma realidade, com os vários problemas que a gente já tem relacionados ao que é produzido nessas relações, por conta da qualidade da troca e da conversa que é possível ter com o chatbot. E voltando ao ponto inicial que eu falei sobre a degradação da internet, a gente soma mais um aspecto que pode também piorar essas relações que as pessoas estão tendo com bots de IA, que é o aumento da geração de slop. Slop é o termo usado para definir esse conteúdo de baixa qualidade gerado por IA. A gente tem visto uma torrente interminável desde que o VO3 foi lançado, né? Vídeos com áudio, muito conteúdo sendo gerado com inteligência artificial, o que vai prejudicar em muito a navegação. Vai ficar mais difícil você encontrar um conteúdo real ou um conteúdo de qualidade, porque vai ter mais conteúdo sendo gerado, mais porcaria publicada na internet. Logicamente vai ficar mais difícil encontrar o bom conteúdo. E o Gizmodo conta que o YouTube anunciou que vai ter um botão de gerar conteúdo sintético automaticamente dentro da plataforma. O YouTube é uma plataforma que se define como uma plataforma a favor dos criadores, que gera muita possibilidade, gera mesmo muitos canais que conseguem se viabilizar, pessoas ganham a vida como youtuber, não é à toa que tem esse termo. E agora segue dizendo que essa ferramenta é para apoiar os criadores, né? Para mais pessoas poderem ser criadores. Pessoas que não têm a capacidade técnica de produzir um vídeo vão poder produzir ele de maneira sintética. O que o YouTube não fala é o que eu acabei de comentar, né? Vai ser mais conteúdo que vai estar sendo publicado, conteúdo de má qualidade, que vai dificultar os criadores reais de carne e osso a chegarem ao público. O que está sendo proposto, anunciado, é que vai ter um botão que você vai apertar e vai gerar, a partir de uma descrição, um vídeo que vai ser publicado em formato de shorts, que é como se fosse o Reels ou o Stories do YouTube. E assim, um mundaréu de conteúdo vai passar a ser publicado automaticamente. Todas essas besteiras que você está vendo passar pelo seu feed, essas gracinhas, gato pulando do trampolim, um suposto funcionário que trabalhou na pirâmide do Egito, vai ficar mais fácil, mais ágil de produzir e de publicar esse conteúdo. Vai virar uma loucura, vai virar uma insanidade, o YouTube e todo o resto. E apesar da gente não ter esse botão ainda funcionando, essa loucura já começou. Você deve lembrar da febre dos vídeos de ASMR, que são esses vídeos em que a pessoa fala bem próxima do microfone, como se estivesse falando no seu ouvido, fazendo barulhos com a mão, barulho de papel. Pois bem, isso aí virou uma febre, gerou milhões, bilhões de views para vários criadores especializados nisso, e agora, por conta do VO3, o TikTok e o YouTube estão lotados de vídeos de ASMR gerado com IA, de situações completamente impossíveis, pessoas mastigando vidro, gente comendo pedras lunares. São barulhos fora do comum, que não seriam produzidos por uma pessoa, por um criador real, né? Espero eu que nenhum criador vai encher a boca de vidro e mastigar para captar esse áudio, mas talvez tenha quem faça. Esses vídeos já estão aparecendo à torta e à direita no YouTube e já vão dando uma demonstração do que vem por aí quando tiver esse botão que gera slop automaticamente. A reportagem da Fast Company que falou sobre isso fala que já tem, inclusive, cursos pagos com tutoriais para ensinar usuários a produzirem esse tipo de conteúdo. E o caminho natural, a próxima busca desse tipo de criação sintética é ter uma validação institucional de que isso é arte, de que isso tem alguma validade artística. A The Verge falou como algumas residências de IA com artistas tá tentando mudar essa conversa em relação à arte sintética, né? A arte criada com inteligência artificial. E aí cita alguns projetos artísticos que já estão sendo expostos em alguns museus conhecidos e como os curadores e os organizadores falam que o objetivo desse tipo de residência não é tomar partido, mas abrir espaço para uma investigação crítica, né, e estimular um uso consciente da tecnologia, né, um uso com intenção, com uma participação humana, o famoso human in the loop, né, manter o humano próximo do processo para isso ter essa validade artística como expressão humana. Só que, logicamente, tem bastante gente reclamando disso, porque isso traz uma validação para um formato de produção artística que ainda não está bem resolvido e tem várias questões, né? Questão de direito autoral, questão da qualidade do que está sendo produzido, o quanto que aquilo é produzido por alguém ou só é gerado automaticamente, como o botão de slop do YouTube que eu acabei de mencionar, como isso pode influenciar o público, né, ao legitimar a IA no espaço artístico.
E aí isso vai abrindo esses debates éticos, jurídicos. E aí esse texto da The Verge faz uma comparação histórica com essa disputa atual que a gente está vivendo, com a reação à invenção dos rolos de piano em 1908. Aquele, já deve ter visto em filme de faroeste, aquele rolo que faz o piano tocar sozinho. E que isso aí acabou levando à criação de novas leis de direito autoral nos Estados Unidos, porque aquilo mudou completamente, né? A forma de se relacionar com a música. Era uma mecanização do piano, bom, que já é um instrumento mecânico, mas precisava de um humano tocando, né? Mudou esse aspecto. E aí os artistas falam que a principal questão é uma distribuição desigual dos benefícios, porque embora cópia não seja uma exclusividade das máquinas, hoje em dia, nesse formato que a gente está vendo de Big Tech, a maior parte dos lucros acaba ficando com as grandes empresas de tecnologia, o que é péssimo. Então o que a gente vê é que a IA já chegou, ela já está alterando a realidade da internet, da forma que a gente produz conteúdo, já tem impacto real que a gente está vivenciando e a gente precisa olhar e observar para poder acompanhar essas mudanças e principalmente tentar guiar essas mudanças para que as coisas que aconteçam sejam o que a gente deseja, que a IA trabalhe para a gente e não que a gente trabalhe para a IA. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. From a linguistic point of view, the important thing about a language is that it's a system of signs, and a sign is a pairing of form and meaning. So a word is a sign, and the thing about language models is that what they're doing is they are manipulating those forms and then spitting them back out in plausible sequences if we set them up as chatbots, but any meaning that's there is all on our side. Essa que você ouviu foi a Emily Bender numa entrevista para o Computer History Museum. A Emily Bender é uma professora de linguística e especialista em linguagem computacional que está lançando um livro chamado The AI Con, que quer dizer o golpe da IA, mais ou menos, o trambique da IA, que foi coescrito com a socióloga Alex Hanna, em que ela desmonta essas promessas feitas por empresas como OpenAI, Anthropic e Google sobre as maravilhas e os grandes avanços da inteligência artificial e denunciando não só os limites técnicos da IA, mas também os impactos sociais e os impactos ambientais. Ela deu uma entrevista para o Financial Times e basicamente o que ela faz é rejeitar esse hype em torno da inteligência artificial. Ela chama esses grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, de máquinas de plágio, papagaios estocásticos, que já é um termo que já foi usado antes para definir esses sistemas, que não fazem nada além de recombinar palavras seguindo alguns padrões estatísticos e que esses sistemas não têm nenhuma compreensão real do que está sendo dito. Logicamente, a Emily Bender é das minhas, eu acredito que tem muito hype mesmo em torno de inteligência artificial. Eu acho que a gente vê hoje uma maneira diferente de interagir e se relacionar com o conteúdo, mas não necessariamente o que sai dali pode sequer ser chamado de inteligência. Eu acho que falta muito chão para acontecer o que está sendo dito. Eu acho que essas empresas têm uma agenda muito clara de valorizar os próprios produtos, a própria empresa, as suas ações, fazendo promessas infladas que talvez nem sejam entregues. Então, o que a Emily Bender fala nessa entrevista é que a inteligência artificial acaba sendo tratada como uma entidade quase mística por quem defende seus grandes avanços, mas que para ela é só uma automação que está disfarçada de magia. Para ela, essa sofisticação dos chatbots acaba escondendo o funcionamento real desses sistemas, né? São sistemas que preveem palavras com base num grande volume de texto, sem necessariamente entender o que diz. É por isso que você faz uma pergunta e cada hora a inteligência artificial responde, o chatbot responde de uma maneira diferente. Às vezes, acreditando em coisas que estão na base de dados que não necessariamente estão certas, né? Como você deve saber, a internet inteira foi raspada para produzir a base de dados usada por esse chatbot, incluindo todas as besteiras que foram escritas na internet. Então, se em algum momento o chatbot resolve fazer essa previsão de palavras, tomando um caminho dentro do seu sistema e trazendo respostas erradas, a IA vai entregar como uma resposta correta. Se você não tiver conhecimento, talvez você acredite. Esse é o grande risco, né, de usar essas ferramentas. Mas, além da eficiência dessas ferramentas, ela levanta principalmente os aspectos sociais e ambientais que são afetados por essas ferramentas. Eu li uma entrevista com o criador de uma plataforma que diz que vai substituir os trabalhadores. Ele fala isso deliberadamente, abertamente, que o objetivo da empresa é esse, sem nenhuma responsabilidade com a consequência que aquilo vai ter. E a pergunta que fica, que poucas vezes é feita para essas empresas, para esses
pessoas que comandam essas empresas, e até para os legisladores, quem é que vai assumir o prejuízo causado por essas evoluções, né? Se uma empresa entra e a proposta é modificar o mercado de trabalho por completo, transformar a maneira que as pessoas trabalham, extinguir empregos, essa pessoa vai lucrar sozinha com essa transformação, não tem nenhuma responsabilidade social? Será que está certo? É assim que a gente vai levar esse tipo de evolução? Isso é bem complicado, né? Eu acho que é mais complexo do que isso. E parte da crítica da Emily passa por aí, né? Esses chatbots ameaçam os empregos criativos, cortam um monte de posto de entrada no mercado, né? Empregos iniciais, estagiários, pessoas que estão iniciando na profissão, acabam não tendo a oportunidade de iniciar na profissão. Se você pensar bem, se realmente a inteligência artificial acabar cortando esses empregos de entrada, né? Você não vai poder ser um assistente de advogado. Como é que a gente vai formar os próximos advogados? Se o advogado não consegue entrar no mercado no início da carreira, como é que ele vai se desenvolver? Se ele não vai ter um emprego, ele não vai seguir a carreira. Então quem vai ser o grande advogado? Ou o grande médico? Ou o grande administrador? Ou o grande escritor? Você pode pensar a profissão que você quiser. Esse trajeto, esse arco de aprendizado, isso não muda. As pessoas precisam passar por essas fases. Se não vão passar mais nem pela porta de entrada, como é que vai chegar no ponto final em que você é um grande profissional? Final não, né? O ponto desejado. Não tem final em carreira, eu acho. E aí um outro texto do Kent Beck, eu vi na verdade um tweet e depois ele linkava para esse texto. Ele, depois de testar e experimentar várias ferramentas de inteligência artificial, ele concluiu que 90% das habilidades dele hoje valem R$0, mas que os 10% restantes valem 1000 vezes o que valiam antes. O que ele quer dizer com isso? Se hoje você consegue usar uma ferramenta de inteligência artificial para suprir 90% das suas competências, por exemplo, a capacidade de escrever bem, você pode substituir por uma IA para reduzir uma frase, fazer uma frase ter mais lógica, ser mais direta, e isso desvaloriza o trabalho de quem escreve. Os outros 10% que restam, que é saber o que escrever, vai ser multiplicado por 1000, porque isso aí representa uma coisa que não pode ser facilmente automatizada. Todas essas habilidades que a gente adquire ao longo da vida, que a gente adquire com a experiência do seu ponto de entrada no emprego até você ser uma pessoa excelente naquilo, não é acessível por qualquer prompt. Então, a grande oportunidade é de expansão. Ele falou uma coisa que eu achei interessante, que as tecnologias revolucionárias normalmente começam assim. Primeiro, elas barateiam alguma coisa e depois elas revelam novos usos para aquilo que agora é barato. Então, se você testar tudo, você vai descobrir o que ainda é valioso no seu trabalho e vai conseguir se adaptar a esse novo cenário. Você vai descobrir que o diferencial não é uma habilidade em si, mas é o seu julgamento, a sua curadoria, a sua capacidade de fazer boas perguntas, algo que é fundamental quando você está lidando com IA, saber dar boas instruções, saber fazer as boas perguntas para fazer aquele sistema funcionar. Eu costumo dizer, quando eu explico para alguém sobre IA, sobre como usar as ferramentas, que é um assistente burro. É um assistente que pode fazer qualquer coisa, mas ele é muito burro. Se você não pedir exatamente, não descrever exatamente o que você quer em cada detalhe, ele vai fazer alguma coisa errada. Então exige muito de quem está perguntando e pedindo para você conseguir ter um resultado satisfatório. A TechCrunch falou, inclusive, de uma fala do Bernie Sanders, que foi candidato, tentou a vaga para ser candidato democrata na última eleição presidencial nos Estados Unidos, em que ele fala que se a inteligência artificial vai nos tornar tão produtivos, a gente devia ter uma semana de 4 dias. É parecido com o que eu falei na semana passada. Se a gente aumenta a nossa produtividade, a gente deveria ganhar mais tempo livre. Não aumentar a nossa produtividade significar que a gente tem que produzir cada vez mais. Senão a gente não tem ganho nenhum. Era melhor ficar como estava antes. Que a gente trabalhava num volume menor, sem ter que entregar tanta coisa, porque não era possível. A gente tem que ter um ganho qualitativo, não só quantitativo. A gente tem que melhorar a nossa qualidade de vida com o que a inteligência artificial está trazendo e não piorar. Ser obrigado a entregar cada vez mais rápido. Isso é enlouquecedor. Então, uma das coisas que ele propôs é que a jornada de trabalho seja reduzida a 32 horas de trabalho por semana como resposta a esses avanços tecnológicos. Logicamente, uma diminuição de jornada sem diminuição de salários. O New York Times, inclusive, falou que os empregadores estão soterrados pela quantidade de currículo que é gerado com IA hoje em dia. Você pode se inscrever em qualquer vaga hoje em dia em 3 cliques. Você joga lá o pedido da vaga no ChatGPT, junto com o seu currículo, o ChatGPT adapta o seu currículo de forma que responda tudo que aquela vaga está pedindo, a descrição da vaga está pedindo. Assim, quando o seu currículo vai para o sistema, que também é automatizado,
do ponto de vista de quem recruta, e vai filtrar pelas principais melhores respostas, o seu currículo vai atender, e aí você vai aparecer como um candidato, uma candidata potencial para aquela vaga. Ou seja, tudo entortado por IA, mas a verdade é que é tanto currículo chegando que os recrutadores não estão dando conta de acompanhar. Isso acaba gerando frustração em quem aplica, nos recrutadores, e as empresas que acabam ficando sem o talento que elas estão buscando, porque vira tudo uma alucinação sintética, sem de fato você conseguir avaliar o candidato, conseguir avaliar o volume de candidatos que chegam, e vira um problema desse tamanho. E aí, duas notícias que parecem não relacionadas com nada disso que eu tô falando em relação ao trabalho, mas que são muito relacionadas. Uma que saiu na Wired e outra que saiu na The Verge, mas saiu em vários lugares, falando de como a Meta venceu um processo relacionado a direitos autorais em IA, e também a Anthropic, que saiu na The Verge, essa falando sobre uma vitória também num caso de fair use, né, uso justo de conteúdo protegido por propriedade intelectual para o treinamento de sistemas de IA. No caso da Meta, o juiz considerou que esse uso do material protegido por direito autoral foi o que é chamado uso transformador, ou seja, o uso que foi feito daquele conteúdo, daquele conhecimento, foi transformado e retrabalhado, então produziu uma coisa nova. Eu confesso que faz um pouco de sentido, toda vez que a gente pesquisa, lê um livro, faz alguma coisa, é isso que a gente faz, mas a gente sabe que esses sistemas de inteligência artificial são muito mais potentes e muito mais rápidos e conseguem processar tudo para gerar uma outra coisa que sim afeta o criador original. Porque uma das premissas para você definir o uso transformador é o criador original não ser prejudicado por aquilo. Por exemplo, o sample de uma música usado na produção de um hip hop faz alguém deixar de ouvir a música original? Eu defendo que não. Em muitos casos, eu acho que, inclusive, é comprovado aí, acaba ressuscitando uma música que já estava esquecida ou que nem nunca foi conhecida. Mas, enfim, não é assim que os juízes acabam lidando com o caso de sample, que é um caso à parte. Aliás, um assunto que eu adoro, mas isso é papo para depois. No caso do processo da Meta, considerou-se que a uso transformador, isso meio que libera a responsabilidade da Meta em ter que lidar com esse tipo de pagamento, né, de direito autoral. Não é um caso geral ainda, se restringe a 13 autores que estavam processando a Meta, mas deixa um espaço para um monte de ação jurídica semelhante. No caso da Anthropic, o juiz determinou que eles poderiam digitalizar os livros que eles adquirissem fisicamente e aí sim usar para treinar modelo de IA, ou seja, tenta compensar de certa forma a compra, né? O autor original vai ser comprado, então ele é menos prejudicado. Acontece que a Anthropic compra um livro, treina um modelo e atende milhões de pessoas pelo mundo baseado naquele único livro. É bem diferente de um autor que tenha lido um livro e vai chegar num outro grupo de pessoas o seu próprio livro. Você não afeta a coisa nessa escala global. E muitas das coisas relacionadas à regulação e a direito autoral que a gente vê em IA tem a ver com isso. Tem a ver com o volume, com o alcance, com a potência do que é feito e não exatamente com o que está sendo feito. Isso muda tudo. Pode parecer que não, as empresas Big Tech argumentam que não, mas a gente sabe que sim, e eu acho que a discussão vai passar muito por aí nos próximos anos. Qual é o tamanho do estrago? E pelo que a gente está vendo, é um estrago bem grande, né? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Senhor presidente, e digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 8 votos a 3, que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional e que oferece proteção insuficiente a direitos fundamentais como honra, dignidade e integridade. Tentando explicar isso aqui de maneira rápida, é o seguinte: o artigo 19 do Marco Civil da Internet determinava que as redes sociais só podiam retirar algum conteúdo a partir de uma ordem judicial. E essa era a grande discussão, se as plataformas deveriam ser obrigadas ou não a retirar esse conteúdo, mesmo sem a ordem judicial. Com essa mudança de entendimento sobre o artigo 19 do Marco Civil, as plataformas agora podem ser responsabilizadas mesmo sem ordem judicial em algumas situações específicas. Alguns dos casos que se enquadram nisso são atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio e automutilação, discurso de ódio, pornografia infantil, tráfico de pessoas. Nada disso precisa de uma ordem judicial para ser retirada, as plataformas devem agir por conta própria. Isso, apesar de soar
muito bom, ainda mais para alguém como eu, que é a favor da regulação das plataformas e que eles tomem algumas atitudes em relação ao que é publicado, é muito perigoso, porque o que isso vai fazer essencialmente é que as plataformas comecem a tirar posts do ar por precaução, para não serem responsabilizados. Isso é muito perigoso, porque aí a gente passa a deixar na mão das Big Tech a moderação do discurso. Isso é muito complicado. Alguns pontos do que está determinado eu concordo. Por exemplo, repetição de conteúdo. Se um conteúdo já foi declarado ilícito numa decisão judicial e depois de uma notificação, esse conteúdo tem que ser retirado pela plataforma sem uma nova ordem. Ou seja, um conteúdo que pessoa A publicou e foi declarado como ilegal, se a pessoa B publica, a plataforma tem que filtrar esse conteúdo, pois já foi decidido que aquele conteúdo é problemático, não exatamente quem postou. Isso eu concordo. Outra coisa que eu concordei é relacionada a conteúdo impulsionado e conteúdo de propaganda, ou seja, quando a plataforma recebe dinheiro para expandir o alcance daquele conteúdo. Quando eles decidem fazer essa ação, eles são responsáveis pelo que está sendo publicado ali. Então eles têm que tomar mais cuidado com o que eles recebem dinheiro para replicar, para aumentar o alcance. E para mim isso é um ponto bem crucial nessa discussão toda, porque essas plataformas, elas não são um lugar livre onde você posta conteúdo e todo mundo vê. Não, os algoritmos decidem o que vai ser entregue para quem. Se você paga, você consegue manipular esse algoritmo para te atender. Então as plataformas têm muita responsabilidade. A questão, como eu disse, é essa transferência de poder de decisão para empresas de Big Tech sobre o discurso. Isso pode dar bastante problema. Então o que a gente vai ter agora vão ser 3 níveis de responsabilização. Vai ter a remoção proativa e imediata para casos graves, os que eu listei: racismo, pedofilia, discurso de ódio, incitação à violência, golpe de Estado. A responsabilização após a notificação extrajudicial para outros ilícitos e a manutenção de uma exigência de ordem judicial apenas para crimes contra a honra. Ou seja, eles não têm que retirar o conteúdo só porque alguém disse que teve a sua honra atingida por determinado post, porque realmente isso ia virar uma bagunça, não ia ter mais post que parasse de pé, né? Essa regra vai valer até o Congresso aprovar uma legislação específica, e a legislação eleitoral permanece regida pelas suas próprias normas. Tem muita coisa boa para você ler e ouvir a respeito disso. Eu sugiro você acompanhar o Ronaldo Lemos, o Paulo Renat, pessoas que trabalharam diretamente na construção do Marco Civil da Internet e como eles enxergam essa declaração de inconstitucionalidade. Isso foi feito, pensado nesse tipo de questão que agora se apresenta, né, de um controle do discurso feito pelas plataformas. Mas um ponto que é muito importante: o Marco Civil da Internet foi pensado para atender a internet. Ele não é feito para atender casos específicos de plataformas. Quem está falando essencialmente de um grupo muito pequeno, menos de 10 empresas, que acabam dominando o tráfego e o consumo de conteúdo na internet. Mas ainda assim a internet é maior do que eles. E isso deveria ser levado em consideração quando a gente pensa as leis. Isso vai render muito ainda. A gente volta nesse assunto. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. Depois de Past Lives, a diretora Celine Song retorna com Materialists, ou Materialistas, uma comédia romântica contemporânea ambientada em Nova York, que é estrelada pela Dakota Johnson, pelo Pedro Pascal e pelo Chris Evans. E o filme gira em torno da Lucy, que é uma casamenteira que acaba dividida entre 2 homens, 2 mulheres. Enfim, eu não ligo muito pra comédia romântica. O que eu achei legal é que esse tipo de trabalho tem crescido hoje em dia. Pessoas que apresentam outras pessoas, né? Casamenteira mesmo. Porque algumas pessoas não se satisfazem com essas redes sociais, não acreditam nessas ferramentas, esses apps de relacionamento, e têm buscado pessoas que realmente fazem um filtro, entrevistam as pessoas para tentar encaixar pessoas baseadas numa coisa mais humana e orgânica e não exatamente um algoritmo. Eu acho que o filme não fala sobre nada disso, mas foi o que me chamou a atenção. Fiquei curioso para ver como é que essa profissão funciona de acordo com esse filme, né?
O Leon Mitchells, do L. Mitchell's Affair, vai lançar um disco novo chamado 24 Hours Sports. E não saiu esse disco ainda, mas é na linha dele, né? Soul, com aquela pegada meio cinematográfica, uma estética meio retrô. Ele fez parte da banda que acompanhava Sharon Jones, né? O Dap Kings. Produziu o álbum da Clairo, o último, chamado Charm. E é exatamente com a Clairo que ele trabalhou em Anticipate, a música que antecipa o lançamento desse disco. Ele diz que o disco é inspirado em revistas velhas da Sports Illustrated, nas batidas instrumentais do MF Doom, e que vai ser meio nostálgico, cheio de textura como sempre é. E nesse disco, Anticipate, em que ele recebe a Clairo, já dá um pouco essa onda aí. Eu gosto de muita coisa que ele faz. Ele já fez um disco de reinterpretações do Wu-Tang Clan, chamado Enter the 37th Chamber, que é muito bom também, fácil de encontrar. Tudo que ele lança acaba sendo legal. Às vezes sou um pouco genérico, mas eu curti essa música aí. Você gostou? Nesse episódio você ficou sabendo que a IA quebrou a internet, que usuários desenvolvem relacionamentos íntimos com chatbots, que o YouTube vai ganhar uma ferramenta para gerar vídeos sintéticos automaticamente, que as residências artísticas estão legitimando a arte feita por IA em museus e centros culturais, que as habilidades humanas perderam valor econômico em certa parte, mas que vão ser valorizadas em outros aspectos, que o STF mudou o marco civil e as regras para as redes sociais e muito mais. Se você gosta do Resumido e não pode fazer uma assinatura de R$15 em resumido.cc/assinatura, você pode ajudar recomendando para mais gente. Você pode postar no seu stories, no WhatsApp, mandar para a família, para os amigos de trabalho. Você pode também curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha e um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Tudo isso ajuda muito o Resumido a chegar mais longe. A palavra secreta da semana para você deixar no comentário lá no Spotify é SLOP. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.